Agradecer, Jesus, pela oportunidade de estarmos todos aqui, felizes, com saúde, e aproveitar esse momento único e que com certeza será muito enriquecedor para todos nós. Que Jesus nos acompanhe e todos os nossos amigos espirituais. Que assim seja. Bom, gente, a Ana Paula, gentilmente, a gente conversou, ela se disponibilizou, ficou muito feliz, o que me deixou mais feliz ainda. E eu pedi para ela mandar o currículo, né? Eu já conheço a Ana Paula de todos os eventos, porque desde 2006, Ana Paula, eu não perdi nenhum Medinesp, eu vou a todos, né? E eu teve um lá em Goiânia que tu me marcasse profundamente, depois a gente vai conversando sobre isso. Então, eu vou falar do currículo dela, né? Ela é médica formada pela Universidade Federal de Goiás, pediatra e reumatologista pediatra pela Universidade de São Paulo, tem doutorado em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da USP, professora adjunta da Escola de Ciências Médicas da Pontifícia Universidade Católica PUC Goiás, preceptora da residência de pediatria do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente de Goiás, vice-presidente da Associação Médico Espírita de Goiás, membro do Departamento de Família da Família, autora dos livros A Inquisição e o Outro Lado e Das Coisas que Eu Ouvi e Senti com Jesus, ambos psicografias, e do Manual da Infância e Adolescência para Pais e Evangelizadores, editado pela AME Brasil. Maravilhoso esse teu livro aqui, eu comprei já há muito tempo e me ajuda bastante, viu, Ana Paula? Ai, Então, que Ana legal. Paula já está adiantando que vai fazer um bate-papo. É tudo contigo aí, minha querida. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, né? Como que a gente vai entender mediunidade na infância? Primeiro, que é um fenômeno natural. A maioria das crianças vão apresentar um ou outro fenômeno por causa do processo reencarnatório. Mas nem todas as crianças que manifestarem alguma manifestação mediúnica nessa fase, antes dos 7 anos, continuarão como médiums. E por quê? Como que a gente entende a mediunidade, né? No livro dos médiuns tem um item que Kardec coloca que é uma disposição orgânica. Ela é tanto orgânica quanto aquisição espiritual. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele vai esmiuçando essa predisposição orgânica, né? Ele diz que naquele local, no tipo da mediunidade, a ligação entre o nosso perispírito e o corpo físico, ela se dá de uma forma mais tênue. Então, se é uma clarividência, a ligação dos nossos órgãos visuais espirituais com os órgãos visuais do corpo físico, ela será mais tênue, né? Então, o médium vidente vai ver mais luz ali, por exemplo. Se é psicofonia na região do chakra laríngeo, e ele explica que até nos fenômenos de efeitos físicos, materialização, ou porque, na verdade, a cura, né, o tratamento, ele vem da mediunidade de efeitos físicos. Então, até essa mediunidade, ela também tem alteração orgânica, e essa leveza na ligação, ela vai se dar do citoplasma. Então, nesse médium que tem efeitos físicos, a ligação do seu perispírito célula a célula, ele é mais tênue, de forma que no fenômeno mediúnico, ele vai extravasar seu ectoplasma, trazendo algo do citoplasma da célula orgânica também. Daí a gente ouvia as histórias do Chico, que ele emagrecia 4, 7 quilos depois de um fenômeno de materialização. Nem todas as crianças serão médiums, e essa explicação está no livro O Consolador, na pergunta 109. Emmanuel vai dizer que até os 7 anos, a ligação do espírito com o corpo físico, não é perfeita ainda, essa integração. Então, é meio que a criança fica um pouco nos dois mundos. Por isso é muito comum os fenômenos, né, Juliana, que você colocou. Não necessariamente essa criança vai ser médium, muito embora os médiuns videntes já tenham experiências desde essa tão tenra idade.
Então, aos 7 anos é que essa ligação vai se consolidar. Essa reencarnação vai se consolidar ali, essa ligação vai se fazer mais estreita, então esses fenômenos vão se tornar raros, só permanecerão aqueles que realmente tiverem a mediunidade. Pera lá. Então, como que a gente vai imaginar que essa criança tenha ou não essa faculdade ou está passando por um fenômeno mediúnico? Ela vê pessoas que ninguém vê, então ela descreve a roupa e tudo, e ninguém vê. Muitas vezes ela está brincando com um amiguinho imaginário, depois a gente vai voltar nesse ponto. Ela pode recordar de vida passada, ah, não, minha casa não é assim, eu quero ir lá para minha casa tal, é, que tinha escada desse jeito, a porta era assim, quer dizer, ela está recordando de outra encarnação. Ou fala, meu pai não era esse pai, a Ivone tinha muito, né, esse fenômeno quando criança. Sintomas físicos, ela pode sentir dor de cabeça, dor na barriga, dor na perna, né, devido à aproximação desse espírito. Sintomas psíquicos, de sensações, de pensamentos, de comportamentos. A gente vai trazer alguns exemplos dentro da literatura espírita. A dificuldade nos relacionamentos, às vezes tem dificuldade de relacionar com a mãe, principalmente, né, ou com o pai, pesadelos e terror noturno. Aí, só para ratificar o que a gente colocou, tem esse estudo, né, que mostra o comportamento, né, de médios, mostrando que realmente tem efeito físico. É, o estudo comparou 20 médios com 20 controles. Eles perceberam que durante o transe tinha uma descarga simpática, com aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão. E também tinha uma secreção aumentada de prolactina. Os médiums tiveram esses dois fatores significantemente maior do que os controles. E aí eu queria contar algumas histórias, por exemplo, Eu tinha uma é, perguntinha já. pode. Tem alguma hipótese por que seria o aumento especificamente da prolactina? Porque a prolactina é na hipófise, né? É o que vai produzir, por exemplo, questão de glândula mamária nas mulheres, amamentação, né? Sim, o estudo científico ele não pode explicar, né? Ele só pode mostrar. Mas a gente consegue imaginar pelo seguinte, porque André Luiz vai dizer no livro Missionários da Luz que toda mediunidade ela passa pela glândula pineal. E a glândula pineal, ela coordena todas as outras. Inclusive, ela vai dar liberar ali algumas substâncias, e vai comandar também a hipófise. Então, a prolactina, ela é liberada na hipófise posterior, tá? Na verdade, existe uma ativação geral de hormônios. Então, não só do sistema simpático, como também do parasimpático. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz descreve, assim, com perfeição, tudo o que acontece. Ele vai falar da estimulação do nervo vago, que vai liberar algumas substâncias, alguns hormônios, e ele vai, assim, estabilizando é, todas as glândulas do corpo e também o sistema imunológico. É fantástico. Vai fazer também proteção contra de algumas células, acho que os corpos tigroides, se não me falha a memória, eu não preparei para trazer, viu, querido? Por isso que eu não sei se está absolutamente literal lá Tá do livro. maravilhosa a tua resposta. Mas vai lá. Depois a gente pode até tentar procurar onde é que está. Mas ele descreve, tem um capítulo que ele vai descrevendo uma mediunidade e ele vai falando de todas as alterações de neurotransmissores e hormonal. Então, eu acredito que é por causa disso. Mas, assim, cada trabalho é uma coisa. Tem uns trabalhos que mostraram, por exemplo, menor ativação do lobo frontal durante o transe mediúnico. Que mais? Deixa eu ver se eu lembro de mais. Teve uma tese também, acho que foi do Marquinhos, que mostrou também umas alterações eletroencefálicas. E mais interessante, eu não trouxe para a nossa reunião, mas o Alexander Moreira publicou uma alteração genética nos médios. Ou seja, gente, o nosso corpo, ele nasce já propício. Quem é médio já nasce. E tem essa história, vocês já viram essa história? É,
de filhos de médiums, é muito comum. Por exemplo, assim, eu sou médium, minha mãe é médium, meu avô, depois eu fui descobrir, porque quando eu nasci, meus avós já tinham falecido. Ele tinha uma mediunidade de efeito físico, inclusive ele trabalhou em Palmelo. Eu fui descobrir isso recentemente. Então, assim, parece que tem essas alterações gênicas, e é lógico que quem tem no planejamento reencarnatório, ter essa faculdade, acaba encarnando nessas famílias, e quem não tem, mesmo sendo filho de médium, não vai apresentar as alterações gênicas. O trabalho do Alexander foi muito interessante, porque ele pareou com o familiar. O familiar que não era médium não tinha as alterações genéticas que o médium tinha. São, se não me engano, 37 ou 39 genes é, específicos lá do médium. E são genes do sistema imunológico e do sistema endócrino. Achei muito interessante. Interessante. Sabe, Ana Paula, estava pensando aqui, né, porque os antipsicóticos que se usa para alucinação, como, né, eles às vezes fazem liberação de prolactina, né, por causa da dopamina, na verdade, porque a dopamina, ela inibe a liberação da prolactina. Então, daqui a pouco pode ter até alguma coisa a ver, né, Pode, com certeza. Eu acho bem com essa legal. Você questão que é neuropediatra podia da até ajudar a gente nos estudos, né? Eu acho. É É. interessante. Eu E não isso dos sabia dessa questão da prolactina. antipsicóticos, tem estudos mostrando, e isso na justificativa da criação dos hospitais espíritas, né? Que pessoas consideradas psicóticas eram médiums, e aí se sabe que o antipsicótico é uma coisa que vai interferir diretamente na mediunidade. Mas de uma forma que ajuda, Hum. porque eu já li isso. Acho que, sabe aqueles livros do Chico, né, falando pergunta e resposta? Parece que ele faz eu acho que até nos do André Luiz, depois a gente pode procurar. Naquele caso, no Mundo Maior, tem que os remédios, eles dão uma estabilizada nesse campo ali magnético, entendeu? E deixa esse paciente menos vulnerável à ação do obsessor. Isso. E no mecanismo da mediunidade, ele também fala que os médiums, ele dá até o exemplo do ferrimagnetismo, eles têm o spin incompleto nas camadas mais exteriores, por isso que o médium, e é desorganizado, né? Tem fazer umas setinhas assim, e no médium ele é diferente, ele faz tudo para um lugar só. Por isso que os médios são antenas. Essa história do médium, nossa, mas eu estou sentindo mal. Ou às vezes, depois de muita aglomeração, ele captar aquelas sensações, porque ele realmente é uma antena, né? Ele realmente é essa antena. E o André Luiz explica isso no mecanismo da mediunidade. No nosso campo eletromagnético, do médium, ele também é diferente. Então, é muito interessante essas. Ah, eu queria contar um casinho, né? De vida real, não do André Luiz. Que pode aparecer nos nossos consultórios, né? Então, eu nunca me esqueço de um menino que chegou, viu, Juliana, tomando vários nem sei a classificação se era antipsicótico, antidepressivo, um monte de coisa, e ele chegou com foninho de ouvido, né? Ele tinha, acho que uns 7 anos, chegou lá com foninho de ouvido. E tá lá, e a mãe falando, eu sou reumatopediatra, né? Ele tá com dor nas pernas, me veio por causa das dores, né? E ela tá falando e ele tá com foninho. Tá falando ele com o foninho. De repente eu falei assim, por que você tá com foninho? Ele, não, porque eu quero ficar com... Você, você quer ficar com foninho para não escutar, não é? Não escutar vozes. Aí ele tirou o foninho e começou a chorar. Aí ele começou a falar, a família era evangélica, então é lógico que a mãe não ia me trazer isso. Mas como eu toquei no ponto, ele começou a chorar e ele contou. Falei, você escuta o quê? Às vezes eu escuto. Aí a mãe foi, para resumir a ópera, né? Ela me contou que ele estava sendo medicado, não sei com quais diagnósticos, provavelmente com esquizofrenia, porque ele começou a ouvir vozes, começou. Aí eu perguntei, como que foi isso? Quando a avó morreu, a avó, uma vizinha, ele estava brincando assim perto do muro e viu a pessoa falecida ali no muro. Contou para a mãe, né? A mãe achou que não era, e depois começou a ouvir voz na hora que ia tomar banho, perturbadoras, né? Via algumas coisas, e aí eu
falei para ela assim, escuta, e a medicação? Tá funcionando? Ela falou assim, doutora, melhorou um pouco, mas não funcionou totalmente. De vez em quando ele ainda escuta. E aí nós começamos a conversar. Falei, olha, será que ele realmente está inventando tudo isso? Eu respeito a religião da senhora, mas será que, que essas pessoas não continuam vivas? Porque mesmo na religião evangélica, não existe a pessoa morreu, morreu. Continua viva em espírito. Será que não é possível? Ele está vendo? Aí falei para ela procurar uma ajuda. Ou seja, ele estava sendo medicado, e a gente sabe que os médios, eles têm uma psique normal, né? E ele tinha, imagina, era uma criança normal. E aí ela aceitou, disse que ia procurar o pastor. Eu falei, olha, tem muitos pastores nas renovadas que acabam trabalhando, né, dessa forma. Eu já tive outras crianças mais velhas um pouco, e que as mães me contavam que os padres, também na católica, ainda fazem exorcismo. Então, existe sim, sabe? A gente não precisa falar para ir no centro espírita, né? A gente pode tentar abordar essa procura seu padre, é, existem alguns fenômenos assim, aí a gente vai abordando, né? Então, é isso. Provavelmente essa criança era médium e estava sendo medicada. Ana Paula, Oi, Sérgio! eu tô aqui, cheguei um pouquinho depois, mas cheguei. Ah, que legal! Eu fiquei pensando, né, como é complexo essa questão, porque além desses fatores, da questão da mediunidade na infância, que a gente sabe que existe, da questão da esquizofrenia ou da psicose infantil, que a gente sabe que existe, dos processos alucinatórios, também eu traria aqui para problematizar um pouquinho mais a questão, situações psicológicas das crianças quando elas estão com problemas com os pais e elas não elas passam a conviver com companhias espirituais, mas que são produto do mundo fantástico da mente delas. E é muito interessante quando a gente começa a tratar essas problemáticas emocionais na família, esses espíritos desaparecem. Então a gente fica pensando como é que a gente pode distinguir quando é que, se é que é possível, se é que é possível, né? Quando é que é uma mediunidade, quando é que é a expressão de um conflito, de um desarranjo familiar, sabe? Essas fronteiras, assim, me parece que são bastante difíceis. Alguns quadros são bem escancarados, né? Que a criança traz relatos que são coincidentes com descrições de desencarnados, assim. Então tem uma força de verdade, assim, muito coincidente com as confirmações que vêm. Outras são quadros psicóticos, porque a criança está toda psicótica, não é só uma questão de visão, ela traz uma desestrutura em vários campos da personalidade, né? Mas tem também esse meio do caminho, assim, que é quando a criança ela não é desarranjada, não é desarrumada, quando ela traz relatos que não precisam ser necessariamente mediúnicos, mas que também tem este componente que fica uma fronteira assim entre o que é espiritual, o que é psicológico. Então, também queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Que legal. É, assim, eu penso, Sérgio, que é como a gente trabalha com a dor, né? A dor em membros. Ah, minha perna está doendo. A gente tem um fator muito legal que é o exame físico. Eu examino, eu consigo ver se está inflamado ou se não está inflamado. Mas eu penso que, independente se é um espírito ou não, essa criança ela deve ser atendida de uma forma integral com a sua família. A gente, né, quando chega, a gente consegue mais ou menos perceber pela história, pela nuance, se existe um conflito ali familiar. Parece que é muito notório para a gente que é pediatra, né? Em relação ao espírito, eu penso que na casa espírita é a gente fazer a mesma coisa. Toda criança vai precisar de um acolhimento. Os seus pais vão precisar de um olhar para a gente ver como é que está a criança inserida dentro desse contexto. Assim como na dor em membros,
muitas vezes o problema não é com a criança, nem na sua relação com os pais, mas a relação entre os cônjuges é muito legal, assim. Eles entram, a gente começa a fazer a anamnese normal e a gente já começa a identificar que ali tem é o jeito que a criança fala. Então, muitas vezes eu falo assim, as dores vêm porque às vezes tem algum probleminha, pode ser até que o pai e a mãe não briguem na frente das crianças, mas está tendo ali um conflito, uma divergência, a criança para na hora e já olha para a gente. Então, eu penso que tem também esses sinais, né? A criança que está vendo um espírito e aquilo ali é real para ela, ela descreve com naturalidade, né? Com naturalidade. E se a gente percebe, até no olhar da criança, que ela está usando aquilo ali de artimanha, o olhar dela é diferente, a frequência cardíaca é diferente, a sua postura é diferente. E melhor ainda, que eu acho, é o que eu falo também para a questão da dor. Não façam um espetáculo, né? Tá com dor? Vem cá, deixa eu abraçar você, fazer uma massagem, mamãe tá aqui com você. A mesma coisa o amiguinho, né? Seu amiguinho tá aqui, a gente não precisa, nossa, olha lá, é um espírito, né? Não, ele tá ficando louco. Eu acho que, não sei se você concorda, mas aí a gente vai fazer a abordagem psicológica, porque eu acho que é importante, né? Desde que esse psicólogo tenha uma visão um pouco mais ampla, a visão do psiquiatra também, né, Sérgio? Mas a gente sabe, não sei se você tem a mesma opinião que eu, tem muitos colegas psiquiatras que eles são mais organicistas do que um cirurgião, né? E aí eu acho difícil, porque ele não consegue ter abertura para conversar de outras coisas, né? E também cuidar de todo o aspecto dessa criança, se ela está fazendo esporte, se ela está integrada na escola, acho que é uma abordagem universal. Uma criança que está inventando, né, ou que está com psicose, ou que está realmente tendo fenômenos mediúnicos, todas elas vão se beneficiar do passe, né, da evangelização, vão se beneficiar de, às vezes, de alguma avaliação psicológica. Eu penso assim, sabe, que não é tão importante mesmo porque só se a gente tiver um médium vidente, né? Para poder ver se tem um espírito lá ou não. Mas eu penso que essa abordagem integral, ela acaba tendo resultado. Não sei o que vocês acham. Acho que essa ampliação, claro, porque a questão da redução a um aspecto específico, né, que é o risco, né, por exemplo, você cai numa mão de um psiquiatra que não cogite a ideia de uma relação mediúnica, ele vai patologizar, ele vai fazer um diagnóstico rotulando a criança de psicótico. Se cai na mão de um espiritualista afoito, ele vai dizer que é tudo espiritual, né? Uhum. E se vai cair na mão de um dinamicista apenas psicológico, vai dizer que todo problema é relacionamento. Então, acho que essa integralidade realmente é muito importante, sim. Exatamente. E quantas pessoas não estão aí tratando de desobsessão e, na verdade, tem ansiedade ou uma depressão profunda, né? Então, eu acho que Só é vou- Eu vou justamente essa pegar uma abordagem. carona no que o Sérgio colocou, muito importante que o Sérgio colocou, porque eu tive algum tempo atrás, eu tinha um colega que trabalhava lá comigo, lá na universidade, ele desencarnou já há algum tempo, e tinha um paciente meu, tinha 11 anos na ocasião, Ana Paula, e ele enxergava claramente esse colega meu, e ele dizia isso, sabe? Não, mas eu estou vendo ele aqui, ele está aqui, inclusive ele está contente que eu estou aqui. E é assim, o Sérgio colocou, eu assim, como é importante que seja acolhido nessa situação. Que eu me lembro que na ocasião a gente até discutiu isso e passou até por uma avaliação psicológica, mas criança é muito complicado do pessoal ter essa visão e principalmente a questão do acolhimento, né? Então, na época foi entendido assim, não, deve ser alguma coisa que ele está com saudade desse colega que foi, né, que tratou muito tempo ele, né? E quem sabe está com muita saudade. Eu vi claramente que ele realmente tinha enxergado, entendeu? Mas dentro do meio que tu está ali de uma universidade, que as opiniões são bem diversas, é muito complicado isso, né? E eu acho que tem um Então, ponto, Verinha, aqui que para ligar tudo que vocês comentaram, que eu pelo menos pratico assim, Ana Paula, porque eu vejo muito isso, né? Porque aqui em Pelotas tem muito pouco psiquiatra infantil e acaba isso, caindo tudo em cima de mim que eu não sou psiquiatra, né? E às vezes acham que é neurológico, então tem muita mistura assim.
E só que quando tem coisas muito psicóticas, eu acabo tratando e encaminho para o psiquiatra, mas eu não consigo não fazer nada porque às vezes são coisas de risco, né? Mas tem muitas coisas assim também que não são, né? Eu tive um dos últimos pacientes muito impressionantes, assim, ele lembrava de 3 vidas passadas ou 4, ele contava com a maior naturalidade, detalhes. E a mãe não era espírita, mas aceitou porque ela percebeu que era muito natural para ele, assim. Tanto que ela chegou dizendo, e aí depois eu conversei com ele sobre. Mas ele super tranquilo, assim. Eu acho que essa questão de descrever de uma maneira tranquila, sem o medo, já deixa a gente um pouco mais tranquilo de não sair medicando também, né? Porque quando é uma coisa psicótica, é um pouco diferente, assim, né? O conteúdo, Tudo, a maneira com que a criança diz, e em geral é muito assustador ou é muito fora da realidade, assim. A gente vê justamente o que o Sérgio disse, que não é só a narrativa daquele fato, é um conjunto todo que está totalmente fora do desconexo, né, da realidade, de outros comportamentos de agressividade, de comportamentos de risco, enfim, de outras coisas, assim, né? E aí sim. a gente acaba medicando, até pode ser uma evidência, pode, né? Pode ser que ele seja médium e esteja vendo coisas horrorosas e ouvindo vozes de comando que sejam espirituais, ou pode ser uma alucinação, mas aí nesses casos a gente não vai deixar sem medicação, né? Sendo espiritual ou não, a gente medica e Para encaminha, proteger a né? criança, tá certo. Exato. Certinho. Não vai ficar nesse mérito, será que é espiritual, será que não é? A criança querendo botar fogo na casa do vizinho, querendo matar a mãe Sim, afogada e dizendo que, né? Então a gente tem que ter esse bom senso também, assim, né? sim, Mesmo que seja espiritual, até se resolver sim, é um risco, né? sim. Mas em geral envolve muito medo, assim, né? Eu acho que a gente tem que tratar de todas as formas, né? É fazer a parte, essa nova proposta, né, da saúde, a parte espiritual, que não precisa ser na casa espírita, pode ser na religião da própria paciente, e também a parte psicológica, e emocional. Então, essa pergunta que o Sérgio colocou está bem aqui, né, nesse slide. Primeiro, ó, tá bem aí, tá vendo? Fantasia, carência, né? Lembrar que o Divaldo, ele conta, né, que desde criança ele brincava com o índio Jaraguaçu. Ele via o índio, brincava com ele e pronto. Mas que pode acontecer nessa faixa etária, um amigo imaginário, justamente para cobrir a carência, como o Sérgio colocou. Então, essa visão ampliada. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente contar a história da Ivone, justamente ela contando, olha só, eu começava pressentindo a presença espiritual de Roberto, sem contudo distingui-lo com a vidência. Subitamente entrava a sofrer angústia insuportável, atroz saudade torturava o coração. Então, a simples presença desse espírito, que ela conseguiu identificar a partir dos 12 anos, parece, se não me engano, dos 7 anos, ela já sentia alteração emocional. Então, a gente vai achar que as nossas crianças, qualquer alteração emocional é espírito? Claro que não, como o Sérgio colocou. Porém, existe essa possibilidade? Existe sim. Confusão insuportável desorientava o meu raciocínio. Eu me sentia como que aérea e vaga e chorava. Está no livro Recordações da Mediunidade. Falando também que uma melancolia profunda a acompanhou a vida inteira, porque a presença do Roberto, de uma forma inconsciente, estimulava a culpa que ela sentia de ter prejudicado esse espírito, né? Então, sinais de alerta, que aí eu penso que já está indo por um caso de obsessão ou por um caso que está precisando de uma intervenção aí mais importante. Perturbações no sono e terror noturno, né? Hoje mesmo atendi uma criança, e a criança extremamente agitada, é outra coisa, né? Tudo é TDAH, não é? Você vê que muitas vezes é um reflexo de um ambiente que não tá muito legal. E aí, o menino, é porque eu durmo com a minha mãe. Eu falei, por que você dorme com a sua mãe? Um menino de 8, 9 anos. Porque eu tenho medo. Eu falei, medo de quê? Porque eu tenho pesadelos, sonhos e não sei o quê. Então tá, aí a gente vai ver o que estava acontecendo. Esse menino estava sendo exposto a jogos de violência, a filmes de violência. Então, quer dizer, não é nem mediunidade, né? Era uma exposição ali.
Existe o terror noturno, que é diferente, a gente sabe, né, dos pesadelos, sentimento persecutórios, inquietação patológica, né, aquela criança não para quieta, eu vou contar uns casinhos que está nos livros da Ivone, medo persistente em surtos, de repente a criança está aqui, de repente ela regala o olho e começa a gritar, e fala, bicho feio, uma criança muito pequena, não sei, né, e aí depois passa, volta ao normal, tem que ver se pode ser ou não, né? Alterações de comportamento, da capacidade, inclusive cognitiva, ideações suicidas e descrição de desdobramentos inconscientes. O amigo imaginário a gente já trabalhou, doenças, né? Olha só, vou contar alguns casinhos para a gente ver que também pode ter interferência espiritual. A história do Dival todo mundo conhece, né? Que quando o irmão morreu, ele ficou, acho que 6 meses paralítico. E ele se curou quando chegou uma médium na cidade dele e pediu para ele ir para o centro espírita, porque era o irmão que estava ali. A Ivone, com 29 dias, ela fez aquele fenômeno de catalepsia e ela foi dada como morta. Estava já preparando o enterro dela, já estava com a pele marmórea e, de repente, ela voltou. Então, ela tinha essa tendência de fazer essa catalepsia pelos suicídios que ela tinha cometido. Sintomas psicossomáticos, vocês sabem mais do que eu, mas tem uma historinha que eu queria comentar, tá no Lições de Sabedoria. O Chico conta uma história que chegou uma irmã com um irmão lá em Uberaba, para o Chico dar uma solução, porque era assim, esse homem, ele tinha uma filha de 21 anos, e essa filha tinha se apaixonado pelo filho de um povo inimigo lá de terras, que eles brigavam por terras. E ele falava assim: Olha, eu vim aqui para pegar um remédio, Chico, para essa menina desapaixonar desse rapaz. Eu já mandei ela, já tranquei ela 10 dias no porão, não adiantou nada. Eu já mandei ela para São Luís, esse pessoal era do Pará. Ficou lá com as freiras, ela conseguiu fugir. E eu quero um remédio, porque senão não vai ter outro jeito a não ser eu matar esse cara. Aí o Chico falou: Não faz isso, não. Eles são almas de outras vidas, eles se amam e tudo mais. E aí ele ficou sabendo, passou ali um tempo, uns 5 anos, ele voltou com essa irmã, trazendo o neto. O que tinha acontecido? Esse neto depois, era um menino que chegava perto do avô e tinha alergia na pele, enchia de alergia, e o avô apavorado, porque o avô, nossa, um filho varão, né? Um neto varão, super feliz, mas o menino com alergia, o menino com alergia. Aí queria um remédio. Aí o Chico falou para a irmã dele, falou, olha, agora já é tarde, porque na verdade esse menino era o rapaz que ele mandou matar. Ele não pode estar ao lado da sua filha, né, como pelas vias do matrimônio, e voltou como filho, porque logo depois, 21 dias depois, ele mandou matar o rapaz, e depois de um certo tempo ele fez essa filha casar com outro moço lá. E aí veio o menino. Ou seja, é mediunidade? A gente não pode dizer que é mediunidade, mas é uma recordação, né? É uma sensação do espírito trazendo doença que tem a ver com questões do espírito e questões de outras vidas, né? E aqui, continuando essa questão da recordação, a própria Ivone, no livro Recordações da Mediunidade, conta que ela não reconhecia o pai biológico como pai, falava que era um outro pai, que é esse aqui que está de paletó, minha casa tinha escada. Então, assim, descrições muito, muito bem detalhadas, né? Ela tinha aversão à família dela e ela queria voltar para a casa anterior. Aos 8 anos, ela teve também uma experiência de quase morte. Então, são outros dados que mostram a questão da mediunidade também, como você descreveu, né, Vera? Aninha, isso é uma coisa que vale apontar, que a mediunidade da Ivone Pereira é muito pouco estudada no nosso meio, né? A gente fala bastante do Chico, do Divaldo, né? Mas muito pouco da Ivone, e a obra da Ivone é uma obra de referência mesmo, né? A mediunidade, ela é uma mediunidade muito séria, e a mediunidade dela com Bezerra de Menezes também. Só para assinalar isso, assim, que eu acho que tu está trazendo uma, uma lembrança muito importante, assim, de referenciar a Ivone Pereira.
Nossa, ela tinha várias, né, Sérgio? Você falou muito bem. E eu acho, assim, nesse livro dela, Recordações da Mediunidade, foi um dos livros que eu mais aprendi sobre desdobramento e catalepsia. Eu acho que não sei se é o primeiro ou o segundo capítulo, ela detalha muito bem, né, com as explicações do Bezerra. Achei muito, muito interessante. Eu acho que vale a pena, né, a gente estudar. E aí, ela traz aqui uma história, eu achei muito interessante, porque a gente também não sabe, né, se a criança está tendo birra, se tem... Eu penso que é o que a gente falou. O tratamento, ele tem que ser geral, né, com tudo. Ela conta a história dela mesma, né, que ela falava que passava dias e noites em choro e em citações que perturbavam toda a família, que ela acabava apanhando, né, sendo corrigida, e ela escreve aqui, na verdade, eu necessitava mais de tratamento físico, sistema nervoso e psíquico, olha aí o que a gente falou, visando o suprimento de fluidos balsâmicos para o traumatismo sediado no meu perispírito, do que repreensões e castigos. Então, toda essa questão, né, abordagem psicológica, às vezes até medicamentosa, mas também o tratamento da fluidoterapia e na casa espírita, né? Ali a gente tem a sala da família, que acaba trazendo também essas discussões. Aqui um outro caso que só para a gente saber que pode existir a obsessão desde o berço, né? No mecanismo da mediunidade, André Luiz escreve: cada consciência que renasce no campo físico traz consigo as ligações do agrupamento espiritual a que se filia, demonstrando as afinidades profundas de que a onda mental dá notícia no fluxo revelador. E aí ele traz também lá no Evolução em Dois Mundos, que estabelecendo-se desde a hora inicial da nova existência, olha aqui, gente, isso aqui é sério. Então, quer dizer, quantas reencarnações não acontecem em pares, não é? Em pares. Ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou companheiros menos felizes que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajuste. Aí a gente tem o caso no capítulo 7, no livro No Mundo Maior, em que a gente tem uma criança de 7 anos que é cega, surda, fala, balbucia só gritos, é paralítica, e além disso, ela tem convulsões reentrantes, né? De difícil controle. E ali, quando a André Luiz vai fazer aquela assistência, né? A família dela, porque a mãe fazia a oração, né? O evangelho, ele descreve ali dois verdugos que projetava sobre ele fluidos cor negra, tipo piche, e que naquele momento que ele projetava, a criança tinha as convulsões. Aí a gente vai saber da história. Ele tinha sido, há 200 anos, um chefe aí militar, que se aproveitou da posição para matar muitos inimigos. Então, ele tinha na desencarnação, no plano espiritual, 200 espíritos que o perseguiam. Eles foram, assim, perdoando ele, liberando, até que sobraram dois que encarnaram junto com ele. Então, essa obsessão acontecia desde o berço. Aqui, eu queria trazer essa menina aqui também é da Ivone, tá no livro da Ivone. Conta que tinha uma menina, uma parente dela, nesse livro Devassando o Invisível. A menina tinha 10 anos, tinha trejeitos cômicos, fazia caretas, palavreado piegas ou atrevido, que a todos escandalizava. Ela era, assim, chutava, brigava, mordia, tinha gestos sexuais, se rebelava contra qualquer disciplina, era desobediente, odiosa. Olha só, a Ivone classifica ela como odiosa. E existe criança assim, né, gente? Eu que sou pediatra, às vezes, uma ou outra criança, eu adoro crianças, todas para mim são lindas, maravilhosas, mas tem uma outra que tem essa vibração aí, né? E essa menina era essa, odiosa, desequilibrada das faculdades mentais. Resistia também às afabilidades, você ia abraçar, ia fazer, conversar com ela carinhosamente, ela não gostava. Fora das crises, apresentava-se normal. Qual era a explicação? Afinou-se com entidades espirituais mistificadores antes da encarnação que não querem abandoná-lo. Então, ela descreve um quadro bem dantesco. Tinha 3 ou 4 entidades com aqueles sapatos de palhaço, cara de palhaço, fazendo piruetas no teto,
né, com bocarrão, fazendo careta, rindo, derrubando. Então, eles faziam isso porque estava se vingando da menina? Não, porque ela era um espírito que, quando chegou no plano espiritual, achou engraçado esse bando aí de espíritos zombeteiros, né? Ela achava graça, começou a andar com eles. Quando ela encarnou, eles acharam ruim, aí ficava com ela ali. Então, eles eram os que provocavam tudo isso aí, gente. Mostrando como é sutil, como o Sérgio falou, né? Não dá para a gente saber se é só menino que tem um distúrbio de comportamento ou se tem ligação espiritual. Acho que na dúvida, né? Vamos fazer tratamento espiritual de todo mundo. De evangelho no lar, da evangelização do lar, né? Vocês querem comentar alguma coisa antes de eu ler aqui o André Luiz? Eu comentaria aqui a questão de um fato que existe. Ainda assim, há poucas semanas atrás, uma criança de 9 anos, aí no Paraná, acho que a Cidéria deve estar por aí, é, invadiu uma clínica veterinária e matou 23 animais e torturou, né? E mostrando sinais, assim, desde muito pequenininho, de psicopatia, né? E que é bastante frequente, não, mas que se encontra em crianças, às vezes, a partir de 2 anos de idade, 3 anos de idade, às vezes comportamentos frios, assim, que dá um indício também de alguma coisa ligada à reencarnação, né? E há problemas, agora eu estava falando sobre essas questões de influência espiritual que vem muitas vezes com o espírito que reencarna. Frequentemente, quando tem situações dessas, eles não estão sozinhos, porque às vezes as crianças têm características de adultos, Uhum, né? exatamente, característica de adulto. Fala de adulto também, né? Fala de adulto, E né? com certeza um espírito desse, endurecido, que reencarna como um psicopata, vamos colocar assim, porque existem, né? Uhum. Ele também não está livre de companhias, né, gente? A gente não está livre de companhias. Agora, imagina Uhum. esse tipo de. Às vezes com força, né, Sérgio? Força de gente grande, de adulto. Sim, sim, sim. É. Muitas vezes é só aquela individualidade ao reencarnar, traz nos próprios passos a companhia invisível dessa ou daquela entidade com a qual se mostre mais intensamente associada em tarefas e dívidas diferentes. Harmonizadas na mesma onda mental, é possível sentir-lhes a integração, qual se fosse hipnotizador e hipnotizado, em processo de ajustamento, está no mecanismo da mediunidade. Por que, né, gente, que isso acontece? Aí a gente coloca aqui. Pode ser desafeto dos pais, né? Um espírito tá atacando. Pode, né? Se os adversários do espírito reencarnado são em maior número, atua tomando os filhos de suas vítimas e afins deles próprios por hospedeiros intermediários, gente, das formas pensamento deploráveis que arremessam de si. Então, existe? Existe. Tem no livro Ação e Reação o caso do Antônio Olímpio Leonel, em que o tio, né? Porque um irmão mata os outros dois. Esses dois que morreram perseguem o irmão que matou a vida toda, até fazer ele enlouquecer e morrer lá no rio. Quando o irmão morre, eles vão obsidiar quem? O filho dele, desde pequeno. Então, existe. Está escrito nas obras de André Luiz. Aqui nesse livro da Sueli, ela conta a história de uma menina de 6 anos que agredia muito a mãe, brigava, xingava, e que lá na casa espírita, no tratamento, na desobsessão, o espírito manifestou e disse que era inimigo dessa mãe, porque em outra vida elas disputaram o pai, uma coisa assim. E aí, então, atacava a menina para atingir a mãe. Então, eu acho que é mais comum do que a gente imagina, né, gente? Bom, e o tratamento? O único remédio seria a reeducação da menina à base do evangelho. Isso aqui é a Ivone falando, né? Daquela menina de 10 anos. Preces, paciência, vigilância, amor e disciplina rigorosa, sem concessões que redundassem em cumplicidade. Ou seja, não é porque é obsidiada que a gente vai fazer o que a menina quer, que vai passar a mão na cabeça também. É educação também, independente se é obsidiado ou não. Fraternidade e caridoso interesse para com os desencarnados.
bastando às vezes simples intervenção de alguma autoridade moral através da exortação ou da prece, para que as perturbações em andamento cessem de imediato. Isso aqui está no mecanismo da mediunidade como terapêutica da desobsessão, da obsessão, né? E quando que a criança deve praticar a mediunidade? Isso aqui a gente já tá careca de saber, está no livro dos médiuns, né? Não é a idade precisa, isso depende inteiramente do seu desenvolvimento físico, ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças com 12 anos daquela época, né, gente? Hoje isso aqui é mais difícil. Com 12 anos, que são mais aptas do que pessoas adultas, né? Bom, então o que fazer? Está no livro aqui da Sueli. Não ridicularizar a criança e nem valorizar excessivamente o fenômeno, é o que a gente conversou no começo. Não demonstrar medo, tratá-la como criança. Ela não é nem médium iluminada, nem obsidiada, ela é uma criança. Então a gente trata ela como criança. Não se pode atribuir mediunidade a qualquer distúrbio que a criança apresente. É o que o Sérgio chamou a atenção logo no início, né? Conduzir o caso com naturalidade e racionalidade. Jamais estimular a criança a desenvolver a mediunidade. Lembrando que muitas vezes, na maioria das vezes, as crianças, os nossos filhos são médiums de nós mesmos, médium dos próprios pais. Está no livro O Mecanismo da Mediunidade. A maioria esmagadora das inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhe deram um veículo físico, transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiuns dos genitores. Não só traduzindo sintomas físicos e doenças, né? Às vezes ali tem uma mãe que está com depressão, ela não precisa falar nada, insatisfeita. O psiquismo da criança absorve aquilo ali, manifesta, né? Então, não é só espírito, mas lembrando que elas podem somatizar ou serem médiums dos nossos transtornos psicológicos, comportamentais, né, e psíquicos. Bom, mas Jesus chamou para si as crianças: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, não bastará, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumina, valorizar nossa frase e santificar a nossa prece. Então, nosso comportamento enquanto adultos, enquanto condutores, né, enquanto assistentes da saúde, enquanto pais, enquanto evangelizadores, nós temos que nos melhorar e nos evangelizar. A ação do bem genuíno, com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam. Nos tratando, tratamos aqueles ao nosso redor. Precisará do próprio exemplo no serviço do amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. Está em Evolução em Dois Mundos, no capítulo Terapêutica do Parasitismo. Então, com esse slide, eu concluo a nossa apresentação para a gente discutir. Como é que eu tiro aqui a apresentação? Pera lá. Acho que eu me perdi aqui um pouquinho. Pronto, acho que consegui, né? Conseguiu. Agora acho que a gente podia conversar, né? Pois é, eu vou falar de um caso que eu tive bastante dificuldade lá no meu consultório, Ana, de lidar com isso. A criança tinha 7 aninhos, né? E essa mãe morreu subitamente, teve um câncer, assim, foi bem rápido, sabe? E depois apareceu lá no consultório e ela via literalmente a mãe. E a mãe aparecia para ela e dizia que rezasse por ela, né? E qual foi a dificuldade? Quando eu chamei o pai para conversar, o pai não acreditava nada disso. E ele colocava, foi muito difícil, depois acabei não conseguindo ter sequência, porque o pai teve dificuldade de aceitar. Então, chamei o pai, a tia acreditava fielmente na criança, porque Vou só a tia que colocar acabou. a tomadinha aqui, peraí. Porque foi assim, ó, foi subitamente mesmo, até eu levei um susto, era a mãe sempre lá no consultório,
e subitamente descobriu, internou e já em seguida desencarnou. E aí depois a criança ia lá literalmente eu senti que ela me pedia socorro, sabe? E ela dizia, tia, mas eu vejo a mãe. Ela me pede para mim orar por ela. Gente, aquilo mexeu tanto comigo, sabe? E claro, o que eu disse? Não, tu tens que rezar pela mamãe, incentivei tudo isso. Claro, aí chamei o pai, não, tinha vindo com a tia acreditava, e o pai não acreditou na criança. E o pai dizia exatamente assim: não, mas eu acho que, na verdade, ela não está aceitando, porque foi muito súbito. Então, a dificuldade também é essa questão das pessoas poderem entender isso, né? E eu não sabia, aí vem a questão. A gente sabe que é importante que vá no centro espírita, que possa rezar, independente disso, de qualquer religião, mas a dificuldade de ele entender que isso aí é verdadeiro e de que essa criança precisa orar. Né? Então, eu tentava dizer de um jeito, o pai era evangélico, né? Então, é essa a questão. A gente sabe que o que tem que fazer, mas a efetividade da gente conseguir ordenar e orientar ajuda depende das pessoas poderem aceitar, né, Ana? Esse é que é o problema, né? E Eu acho, literalmente ele me contava, eu vejo a mãe, como é que ela tá. Ele me contava, ficava horas contando para mim. Ele velhinha, ia mas no aí consultório para sim, me contar. se a gente não sabe, assim, se as pessoas não têm a religião ou religiosidade, não, né? Não tem muito o que fazer, na verdade, né? É, Tá bem, que bom, conversa só com ela, assim, olha, o que tu tá sentindo é verdadeiro, o que tu tá sentindo, né? E não problematizar também, né? Que às vezes tem situações que eu acho que a gente às vezes acaba problematizando de ter que dizer se é mediunidade ou se é alguma coisa, né? Tá bem, verdade. teve essa experiência que legal, foi bom pra ti, foi, tu matou a saudade, matou a saudade, foi bom ver a mãe, foi bom ouvir a mãe. Ah, então tá, independente do teu pai dizer se é verdade ou não, pra ti foi um momento verdadeiro e tá pronto, né? Foi o que eu E é fiz, eu bom pedi isso, para que pronto. sempre que ele quisesse conversar, que ele fosse lá comigo, né? Uhum, e se manter É por aberto, aí, assim, é, né? Porque, tipo, não vão levar ela no centro espírita, não vão com certeza. É. seguir adiante. E também pode ser um evento único, né? Não quer dizer que ela seja uma médium também, né? Não sei. Aí a Ana Paula vai dizer, mas daqui a pouco O que ela que vai, ele acha? Vamos ver. pode ter isso e não ter mais nada, né? É. Não, eu acho perfeito tudo que vocês falaram. Acho que a gente tem que seguir o coração. Eu acho que eu tenho pensado muito assim também. Às vezes eu levo e eu mesmo faço as orações, sabe? Para aquele paciente, né? No caso quando você vê sua mãe, faz a sua oração. É sua mãe, ela está viva dentro de você o tempo todo. Acho que, e como você disse, falando em outra linguagem, a gente pode deixar a nossa mensagem, né? Ana Eu Paula, falar. eu achei muito interessante tu te lembrar de uma obra que também é muito pouco estudada, que são os mecanismos da mediunidade do Chico Xavier. Acho que tu disseste que foi no capítulo 16, me chamou muito a atenção isso aqui, que é uma coisa que eu não lembrava mais. Essa frase dele é contundente, assim, né? A Uhum. maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhes deram um veículo físico, Uhum. transformando-se por algum tempo em instrumentos ou médiuns dos genitores. Isso é muito interessante porque nesta época que o Chico escreveu essa obra, ainda não se falava em terapia familiar, em atendimento psicoterapia, não é uma linguagem do tempo do Chico. Chico ele trouxe mais questões ligadas à realidade da vida espiritual, o intercâmbio com o plano físico, mas ele não se deteve tanto na parte mais psicológica, tanto quanto a Joana depois, mais adiante, foi dar ênfase para isso, né? Mas essa colocação dele nos deixa pensando que a maioria esmagadora são médiuns dos pais. Ser médium dos pais, nesse contexto, quer dizer que, me parece, né, me suscita, não sei o que que vocês acham, mas que são porta-vozes de conflitos dos adultos. Sim. E o Winnicott vai trazer isso, né? Ali em 1950, 50 e pouco, que a Hum, criança é o sintoma dos pais. exato. Ele é o sintoma dos pais. Então é o que você falou mesmo. Chico não tinha como saber isso. O É, Winnicott, lá foi mais adiante. em outro país, como que ele, né? A É, Montessori fala isso também, né? Que a criança é uma esponja, né? Absorvedora.
Mas a psicologia infantil, ela vai surgir muito, muito tempo depois, né? Vai surgir com o Winnicott vai começando, não é? É verdade. E o tratamento dos pais, né? A abordagem dos pais, porque se a criança ela é uma esponja e está retratando, às vezes o foco cai em cima da criança. A criança é um alto-falante. Sim, é um alto-falante. Eu falo assim, que às vezes chega lá, né? A gente atende muita, ainda mais com questão de dor nas pernas, aí eu falo assim, aí de um jeitinho a gente vai chegando na terapia. Ai, doutora, será que eu levo pra terapia? Eu falo assim, ai, querido, bom era todo mundo fazer, né? Mas sabe, pensa bem. Se a gente faz, a gente que tá, a mulher, né? Já reflete na criança. Eu falo isso. E aí acaba que algumas vão, sabe? Porque, de fato, você pega uma criancinha de 5 anos, vai fazer a terapia com a menina de 5 anos. Muitas vezes ela está sendo sintoma ali dos pais. É, Muitas vezes não. via de É. regra. Se ela não estiver recordando vida passada, ela é o sintoma ali. É. Então, o que que adianta a criança, só a criança fazer, né? Uhum. E mesmo que seja de vidas Eu gostaria de passadas, né? fazer Se ela está uma. naquele grupo, ela já é ela faz parte daquele contexto familiar, né? Sim. Denise, fala. Só... Débora, né? Oi, Opa, desculpa. eu gostaria de fazer uma contribuição. Eu estou chegando hoje no grupo, tá? Meu nome é Débora, eu sou psicóloga infanto-juvenil aqui em Pelotas. Que legal. Trabalho há muitos anos com criança, tá? E várias das coisas que vocês disseram ali me fizeram lembrar, né? E que bom que não estou sozinha nisso, né? Porque é um trabalho bem solitário, ainda mais, né? Dentro do que a gente acredita, né? E a gente sabe o quanto é importante, mas tem esse muro ali, esse divisor ali, que é a crença dos pais e a ética, uma série de coisas, né? Mas tu estavas falando da terapia dos pais. Hoje em dia, eu tenho formação em orientação parental. Então, hoje em dia, é muito importante a gente trazer os pais. Eu não atendo criança pequena e, às vezes, até adolescente de 17 anos, eu tenho pais para orientação, sem que eles se comprometam a vir. E vir é, no mínimo, uma vez por mês, até que eu me sinta segura. E a gente vai fazendo essa orientação, conforme os pais vão respondendo, a criança vai respondendo de forma positiva, né? Porque a criança, ela sempre é uma página em branco no momento enquanto ser humano aqui, né? A gente sabe que já não é uma página em branco para a gente que conhece, né, a doutrina, a gente já sabe. Mas, além de tudo que veio já com ela, tem todo o ambiente, toda a vida dos pais aqui, né? Teve uma ocasião, há uns 5 anos por aí, onde eu fiz um comentário com uma menina que chegou para mim, e ela estudava numa escola luterana, a família era luterana, e eu fiz um comentário, alguma coisa sobre as crianças que estão chegando, ela já tinha 15 anos, né? Então, que ela tinha várias atipicidades, inclusive questões de preferências e alimentares, assim, né? Algumas restrições e tudo, porque são crianças que já não estão gostando muito de comer carne, já tem todas algumas características de espíritos novos que estão chegando. Não falei nessa linguagem, eu só disse, realmente, algumas crianças, né, lá da tua geração, têm vindo diferente, não toquei em nada, gente. Assim, ó. E na mesma tarde o pai me ligou, né, perguntando o que eu estava querendo dizer com aquilo e da onde eu tinha tirado, e ficou bem chateado comigo, né? Mas claro que eu me respaldei muito ali, né? E, e ele acabou continuando, tá? Mas a menina veio encaminhada por uma esquizofrenia gravíssima, de 16 anos, e não era nada daquilo, né? Nada, né? Então, é um limite muito tênue ali, né? Para a gente que lida com crianças, com jovens menores de idade. É um desafio grande. Que bom que tem, né, profissionais já com essa mentalidade de espiritualidade, né? Eu percebo isso. Está crescendo, sobretudo na parte da psicologia, né? Acho isso muito legal. Seja bem-vinda, viu, Débora? Primeira vez que ela está aqui com Obrigada, a gente, Vera. viu? Seja Obrigada. bem-vinda, querida. Muito Pareça sempre, viu? linda, Legal. Acho que a Débora. Já Mariana nos queria falar conhecemos alguma aí, né, coisa. Débora? A Juliana, sim, a gente tem pacientes Já em comum, temos né? pacientes. Seja É, bem-vinda aí. essa semana ainda conversei com uma mãe que disse: Olha, eu levei na Juliana Maia, tu conhece? Eu digo: Sim, eu conheço.
Mas ela disse, olha, eu vou te dar esse remédio aqui, acho que é mais para ele se regular, mas quem sabe tu leva no psiquiatra e vê uma, né? Acho que eu entendi ali porque aquela criança, um Que cara. deve ser um que não é para mim, mas que eu É, resolvi né? Mas para né, apagar o o que incêndio. dava para fazer era dar uma calmadinha no sintoma, né? Então é bom essa rede aqui, a gente ter também, conhecer os colegas pediatras, psiquiatras, que são pouquíssimos, né? Neuropediatras mais ainda, menos ainda nós temos, né? Para a gente poder fazer essas trocas, porque as crianças estão chegando, para quem trabalha com crianças, sabe? Elas estão chegando assim, dando um nó, né? Importante, né, Débora? Então, Acho que a Mariana quer falar, né, querida? Pode falar. sim, vou ser breve, assim. Eu assumi esse desafio fazem poucos meses, né? Eu tô aqui em Tijucas, em Santa Catarina, e desde março eu tô atendendo crianças no CAPS, né? E TEA, TDAH e alguns em investigação diagnóstica e em parceria com o Ramon, porque o Ramon também tá no CAPS de Tijucas. Então, a gente está ainda aprendendo, né, desenvolvendo esse trabalho, mas tem uma coisa que o Ramon sempre está ressaltando, assim, que às vezes diagnosticar e medicar a criança é tirar o foco da família. Porque aí você rotula aquela criança e diz, não, é TOD. E aí a família começa a bater nessa tecla, não, é ele que é TOD, é ele que é problema, quer remédio, quer remédio. Mas chega um ponto que o remédio não vai resolver. Principalmente em casos de TOD, né, dando esse exemplo. Então, tem alguns casos, como a gente está conseguindo trabalhar em parceria, que ele não medica, que ele espera a minha intervenção, e isso leva no mínimo 6 meses, para depois voltar com ele. E aí, às vezes faz isso, medica para apagar o incêndio, mas precisa do atendimento psicológico para daí depois ter um diagnóstico. Ele não dá o diagnóstico logo no início. Porque senão é isso, coloca a criança na caixinha e os pais não olham para si, né? Uhum. Então, acho que Perfeito. isso é importante, assim, às vezes segurar um pouco o diagnóstico, porque a família vem muito sedenta de um diagnóstico para ter a resposta para tudo e não Uhum. olhar mais para a causa, né? Uhum. Perfeito. Ana Mas Paula, é essas duas joias aí são crias da AMI Pelotas, a Mariana e o Ramon, que estão em É, Santa Catarina agora fazendo essas maravilhas sim. aí, saíram daqui, viu? que legal, E somos muito legal. Eu gratos. contei no início para Saíram a e Ana que ela. continuam, né? Que Saíram e Sim. continuam. legal. Eu Muito comentei A com gente é ela bom. também, muito acho grata a que ela essa era escola. coordenadora do tempo. Ela era acadêmica, depois ficou de coordenadora e agora está tocando lá. Que legal. O Muito Ramon, ele bom. é psiquiatra e a Mariana é psicóloga. Eles Nossa, Ai, e que assim, olha, legal. a gente recebeu uma bagagem que todo dia faz diferença, né? No nosso trabalho. E sigo por aqui tentando aprender um pouquinho mais. Que legal. Gente, então eu vou fazer um convite para vocês. Nós resolvemos estudar o Homem Integral, né, aqui na AMI Goiânia. Vai ser a cada 15 dias, viu, Sérgio? Você também está convidado, se quiser aparecer, a Janine. Eu e a Letícia vamos conduzir, a gente vai mesclar com o Jesus e a atualidade. Hum, E também das coisas que eu vi e senti de Jesus. Então, vai ser sábado à tarde, igual eram as reuniões lá de Jesus, no entardecer. Vai ser bem legal. sim, tá bem. Manda para a gente, Ana, manda para a gente. Mando. Passa ali no grupo da Tá Divulga. bom. Mando sim. que aí quem puder vai participar, sim. A gente coloca Uhum. ali no grupo, né? Tá bom. Quem mais, gente, quer fazer algum comentário? Sidéria hoje está quietinha, Sidéria. Nada, eu estava me segurando aqui para deixar os outros falarem, né? É, mas fica à vontade aí. Na verdade, me chamou muita atenção aquilo que o Sérgio colocou também. Eu não lembrava dessa parte do livro. Eu até marquei aqui, né, capítulo 16, Mecanismo de Mediunidade, porque é isso, né? Não é a mediunidade, a criança ela é o reflexo, né? E quando vocês estavam falando, eu estava pensando assim na prática, né? Que a criança ela vem, ela é espiritual ou não. Quer dizer, eu sempre parto do princípio, eu sou psicóloga, Ana Paula,
E aí no consultório eu penso assim, que a espiritualidade está ali comigo. Então ela vai cuidar da parte espiritual e eu vou olhar o emocional da criança, né? E da família. E vem tudo muito junto. A experiência que eu tenho é essa, sabe? A criança começa, eu até tenho 2 casos assim que começaram falando de uma mediunidade, assim, de uma experiência assim, né, de mediunidade, e de repente começou a trazer todo um emocional quando se viu acolhida com aquilo que eles estavam dizendo, né? Aí trouxeram a problemática familiar e tudo. Então, é um contexto que a gente tem que abraçar a criança e escutar. Acho que o segredo é esse, né? Escutar e estar aberto para ver o que vai estar dizendo, né? Mas vou estudar, gostei, assim, que eu já não tenho um monte de coisa para estar estudando depois. Obrigada. É interessante a ideia, né, de que a mediunidade, quando a gente fala em mediunidade em criança, imediatamente a gente pensa naquela mediunidade mais ostensiva da criança que tem uma vidência, ou que tem uma memória extracerebral, ou algum fenômeno mediúnico mais declarado. Mas, se formos pensar neste conceito do Chico, do André Luiz, que toda criança é médium dos pais, ele está dizendo que a vida emocional de uma criança dentro de uma casa é uma experiência mediúnica o tempo todo. Então, dependendo de como esse lar funciona, essa criança vai apresentar as manifestações decorrentes do campo emocional, magnético, espiritual daquela casa. Imagine, se nós todos somos médiuns, como Kardec colocou, imagina as crianças. Imagina as crianças. As crianças são super médiuns. Todas são. Algumas terão ainda fenômenos mais declarados. Bom, essas aí serão as que vão chamar mais atenção. Mas com certeza esse campo familiar, ele é o substrato principal onde a mediunidade da criança se expressa, né? Às vezes acontece também, não sei se já aconteceu com alguém, mas comigo já aconteceu algumas vezes, assim, de nesses momentos que eu digo que eu não posso ajudar, que eu encaminho para o psiquiatra, de parece que a pessoa tá obsediada, assim, que a criança tá obsediada. Teve uma que começou a gritar comigo, quê? Tu não vais me ajudar? E bater na minha mesa, assim. E eu comecei, calma, tentei pegar da mão, assim, tentei acalmar. A tia tá te ajudando da maneira que eu posso, mas tem um amigo que pode te ajudar mais. Eu tava encaminhando pro psiquiatra, né? Tu tem que me ajudar! Eu tô aqui pra tu me ajudar! E me xingando. E começou a gritar e bater nas paredes. Assim, que parecia que tava totalmente com o obsessor ali, sabe? E a gente fica muito sem saber o que fazer, né? Tentando, claro, manter a calma e rezando e tentando, né? Mas eu sei que é muito difícil, assim, né? E ainda mais que eu não sou psiquiatra também, então não sei lidar com essas situações, assim, muito fortes. E aí depois, quando sai aquele paciente, meu Deus, tu tem que tentar te recompor até espiritualmente, né? Sim. Emocionalmente, porque agride a gente aquilo, assim, choca, né? E a gente fica com pena também. E um misto de coisas, assim, já me aconteceu várias vezes isso aí. Quando eu encaminho, assim, e percebo que eu sou incapaz, né? Que eu não sei ajudar aquela pessoa, né? Que eu tenho que encaminhar para um profissional capaz, né? Para aquela área. E aí, assim, ó, um surto na minha frente, totalmente uma criança, né? Que tu acha que até nem tá entendendo muita coisa, mas é complicado. Eu gostaria de falar só o quanto está me ajudando hoje, assim, que eu sempre fui neonatologista, aí me aposentei, eu trabalhava em saúde escolar, estou me aposentando de saúde escolar, mas aí nesse meio tempo eu caí no CAPS para atender TEA. Então, às vezes, eu tenho esses surtos, assim, ó, eu sou mais ainda por fora dessa parte do que... Porque eu tenho só o bom senso e a experiência de ter trabalhado 30 anos em saúde escolar. Então, vai no bom senso, né? De tentar falar com a família, e muitas vezes as famílias são
esboços de famílias, né, do que a gente vê de pai, mãe, que não existe isso tudo de suporte, né? Então, está me ajudando muito, assim, de conversar, de tentar chamar a família com o grupo do CAPS, né? Do CAPS infantil, para atender as crianças. Então, é só, assim, um agradecimento, porque me ajudou bastante hoje também. Que legal. Viu só que coisa boa, Ana? Que legal, muito legal. E aqui tem muito menos psiquiatra, não tem psiquiatra infantil. Psiquiatra já é difícil, psiquiatra infantil mais ainda, e neurologista também está muito complicado de conseguir. E no CAPS aqui a gente tem, é tudo bem difícil mesmo. Vocês não têm psiquiatra infantil aí, Carla? Não, A Marina não, Carla. mas a Marina não atende mais criança, e ela está só no consultório, e ela só atende Ah, criança a partir de 12 anos. Ela encaminha para Pelotas, Ah, para... Que Não é ainda bem que a da gente tem, Patrícia. né? Não são muitas, É a mas tem, Patrícia. né? É, A Patrícia, a Graziella, né, também, né? que eu encaminho muito para a Marina quando é daí, assim. Mas é que a Marina só está atendendo agora acima de 12 anos. Antes eu falava Sérgio, com ela, mandava mensagem, mas agora não. que bom que tu está aqui com a gente, viu, Carla? Pareça sempre, viu, querida? Que bom que está É, aqui com a gente. O Sérgio, lá, acho que a Janine quer falar. Isso, boa noite, Ana, boa noite, amigos, amigas. oi. Mari, quanto tempo, que coisa boa! Ai, muito bom a Débora, primeira vez. Seja bem-vinda, não é? Que coisa boa! E a Ana foi uma ideia ótima, né? Foi muito legal, foi Com muito bacana. certeza. Coisa boa, Ana. Muito obrigada por ter aceitado, por estar. Imagina, vocês são muito queridos, Ah, viu? super bom. E eu queria falar de um caso que eu coloquei num livro com o Dr. Fernando Souza, de uma criança, filho de uma brasileira que mora em Chicago, que nós fizemos um trabalho durante alguns anos, e o filho dela, tá, conversava com um espírito. E aí, através da terapia dela, não é, da mãe da criança, a gente foi conversando e a gente foi orientando os pais, ela e ele, no caso, para orientar a criança e aconteceu, assim, um trabalho muito bonito de orientação para aquele espírito, né? Porque aquele espírito queria acompanhar aquela criança. Foi muito interessante, foi longo, foi, eu acho que mais de um ano, e a gente foi conversando, foi orientando, até que um dia o espírito conseguiu não tá mais ali, a criança não enxergava mais. Eles começaram a frequentar a casa espírita lá. Então foi encaminhado, assim, foi uma coisa bem bonita, assim, de ter acontecido tudo, não é? E foi num Legal. momento difícil do casal, que eles não estavam bem. Foi num momento, assim, que eu acho que teve um ponto mental, emocional da criança, de chamar atenção para os pais não se separarem, não é? Eu acho que foi um ponto muito importante, que a criança não estava bem porque os pais não estavam bem, e aquele espírito se alojou dentro do lar, mas tinha um desejo do filho chamar atenção. Não Ou é? Eu seja, acho tudo misturado, né? isso. E isso é muito importante a gente sempre detectar através da psicologia os pontos que não é só a mediunidade, não é só a influência espiritual, mas é o que tem de emocional e mental da criança, não é? Psicológico, afetivo, não é? Do grupo, não é? Então eu achei muito interessante assim de lembrar. Está descrito aonde? Está descrito no livro, aquele que a gente escreveu, Aninha, eu acho que tu também tá, Da infância? da infância. Ah, não, esse eu não participei, não. Fiz um capítulo com o Dr. Fernando Sou, Legal. e aí eu relatei esse caso, que foi a única coisa assim que eu lembrei de mais importante, não é? Mas que as crianças até os 7 anos estão com os espíritos que acompanharam na última vida, elas têm, né, esse amparo dos espíritos familiares que acompanham eles até os 7 anos de idade, não é?
Então, eles Eles enxergam. seguem depois, é que a criança até os 7 anos tem Hum, um estado mais aberto, né? Isso. O André Luiz diz que traz que aos 7 anos é que a criança atinge uma maturidade sanguínea e que se completa a reencarnação. Então, quer dizer, até aos 7 anos de idade, o espírito está meio desencarnado ainda, né? De certa forma, tem uma ligação com o plano espiritual ainda muito intensa. Isso vai cerrando depois, vai se fechando. Então, os espíritos continuam ali, mas é que a criança já passa a ser menos. Ou está encarnando, né? Se adaptando Se complementa. a esses dois mundos, não é? Está um pouco lá, um pouco aqui, não é? Tá encarnando, né? Então é muito legal a gente poder ajudar de ambas as partes, não é? Porque os outros profissionais não têm isso, né, Ana? É verdade, com certeza. É um diferencial. Mais algum comentário, gente? Chamou ali. Isso, onde é? Então, eu acho, nós já estamos, o nosso horário seria até 21 e pouco, mas vamos dar. A Ana conversou bastante hoje, não vamos cansar nossa amiga para ela estar sempre aqui com a gente, né, Ana? Ana, então, gostaria, em nome da Veloz, de agradecer imensamente, tá? Foi maravilhosa essa tua aula, né? Até vou assistir de novo, porque tem muita referência ali, que a Carla estava lembrando, acho que é importante até de anotar para a gente poder revisar. Achei bem legal as referências que nos colocasse. Então, te agradecer muito. Sei que a tua agenda é bem lotada, né? Tu conseguiu abrir um espaço para estar com a gente, e a gente ficou muito feliz, viu, Ana? Quando eu fiz o convite para a Ana disse, então, eu fico muito feliz de ir, e a gente fica feliz também de a gente estar junto nesse momento. E para encerrar, eu vou pedir para o Sérgio se ele pode fazer uma oração para encerrar nossa atividade de hoje, Sérgio. Claro que sim. Então, tá bem, gente. Agradecendo a todos. Nesse momento, a gente se recolhe espiritualmente para sintonizar os espíritos amigos, que hoje nós nos reunimos em nome da AMI Pelotas, mas temos participantes de tantos lugares, Cascavel, de Florianópolis, né? Companheiros nossos que estão da AMI também. E também sabemos que existe uma rede espiritual que nos envolve, a equipe que acompanha a Ana, a equipe da AMI Brasil. Somos uma família. Essa família espiritual que se congrega nesses momentos que nos reunimos para estudar, para trocar experiências, informações, possamos merecer o amparo de Jesus, que Ele nos proteja, que Ele nos dê o seu amparo divino para nos fortalecermos nesses ideais, nesses conhecimentos e continuarmos nessa tarefa, que é uma tarefa de passo a passo, de dia a dia, mas que vai somando nos esforços de cada um para a construção de uma prática médica, psicológica, espírita mais efetiva. Que os mentores amigos recebam nesse momento a nossa gratidão por estarmos aqui. Que a equipe espiritual da AMI Brasil possa acompanhar sempre a Ana Paula nas suas tarefas, na sua família, no seu trabalho, para que ela possa, junto com a gente, continuar essa caminhada de crescimento. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, aos espíritos amigos. Que assim seja. Que assim seja. Gente, eu estou muito feliz, viu, com a reunião. Muito obrigada. Conheci pessoas novas, revi os amigos queridos, viu? Gratidão. Querida, gostamos.